Fala meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar aí sobre, esse problemão, entre Estados Unidos e Irã, uma ofensiva aí dos Estados Unidos contra o ditador iraniano, Khamenei, que há muito tempo já governava ali aquelas terras, aquele país, e que tinha-se notícias aí pelo mundo todo que ele era um ditador, um camarada que fazia muito aquela população, a população daquele país sofrer, Então os Estados Unidos resolveu dar um basta nisso, porque via ali uma ameaça, desse ditador, porque também eles viviam fazendo ameaças, aos Estados Unidos, de que os Estados Unidos iriam sofrer represárias se metesse nas ações que eles faziam no país deles, Aí os Estados Unidos resolveu fazer aí uma investida contra eles, E nessa investida, nesses últimos dias, os últimos 2 dias, os Estados Unidos conseguiu aí abater, o ditador daquele país, Khamenei, o país, alguns governantes outros governantes daquele país, como ministros, e militares resolveram responder, aos Estados Unidos, a represália dos Estados Unidos, e também estão aí tentando, combater os Estados Unidos, dispararam aí diversos mísseis, aí tentando aí atingir bases dos Estados Unidos, Os Estados Unidos, por sua vez, também disparou mísseis contra eles, Infelizmente essa briga Estados Unidos, Irã, Iraque, Israel já vem há muito tempo, acontecendo, e a gente sabe que esse tipo de confronto ele deixa muitas baixas, além de baixas militares, muitas baixas civis, porque eles acabam disparando mísseis e esses mísseis atingem cidades, pessoas, cidadãos comuns que acabam perdendo as suas vidas, nesses confrontos. A gente sabe que esses confrontos eles têm todo um interesse, econômico, Os Estados Unidos ali sempre brigando por riquezas de outros países, como por exemplo o petróleo, porque uma terra daquela como o Irã, a gente vê que ela por fora ela não tem nada, é uma terra morta, seca, As riquezas dela são dentro da terra, são petróleo, são minerais, e são muitos, Então os Estados Unidos ele procura sempre estar ali resolvendo conflitos de determinados países, mas também com interesse, com interesses econômicos, porque se fosse para ir de graça também eles não iriam, A gente também tem que levar em consideração esse tipo de argumento, porque nós somos pessoas pensantes, então a gente sabe muito bem que ninguém faz nada de graça para ninguém, então os Estados Unidos vai lá com esses interesses também, Mas, como nós já vimos em outros países, toda vez que os Estados Unidos ele se mete em um país assim, é tentando também resolver problemas de ditadores, que governam o país e faz com que aquele país sofra muito, Nós tivemos recentemente, há pouco tempo atrás, lá na Venezuela, onde os Estados Unidos interviu lá nas ações de Maduro, e acabou capturando Maduro, E agora esse no Irã, onde o ditador Khamenei, Khamenei foi abatido, através de um disparo de um míssil que atingiu lá uma parte da cidade, e ele acabou sendo abatido, Então, países aliados dos Estados Unidos já estão dando todo o apoio aos Estados Unidos para combater as investidas do Irã, Inclusive países que fazem fronteira com o Irã estão também mostrando interesse em ficar do lado dos Estados Unidos, porque esses países também estão sendo afetados pelas as ações do Irã, certo? Então, meus amigos, torcemos para que essa nova guerra não se espalhe para o mundo todo e nós cheguemos aí a uma terceira guerra mundial, que seria algo muito, muito lamentável para a população mundial, que nós sabemos muito bem que quando o mundo ele se envolve em uma guerra mundial, são muitas baixas, a perda é muito grande. Então vamos torcer para que esses governantes eles possam entrar num consenso
conversar e não se permitir que se chegue a esse ponto de uma terceira guerra mundial. Tá? Vamos torcer e pedir a Deus aí para que isso não aconteça. Tá? Um abraço a todos, felicidade e que Deus nos abençoe.